Olá, eu sou Elcio Bento e juntamente com Sheisa Rosales serei responsável pela análise de mercado de trigo dentro do IAD das safras de mercado. Nessa primeira aula, o nosso objetivo é caracterizar a produção de trigo, caracterizar o trigo dentro do contexto da agricultura mundial, a composição da produção e, para finalizar, uma abordagem sobre a análise fundamental, que é um dos principais mecanismos utilizados para a formação de preços dentro deste mercado. Então, o trigo dentro do contexto global, os maiores produtores, os 5 maiores produtores de trigo no mundo, respondem por 75% da produção global. Os maiores deles, na verdade, são a União Europeia, com 21%, seguido pela China, com 18%, os países da ex-União Soviética, que nesse ano estão com problemas de produção, mas ainda assim correspondem a 14%, a Índia com 13%, e os Estados Unidos, os principais produtores, ou melhor, os principais exportadores de trigo e responsáveis pelo balizamento da formação de preços, através das bolsas norte-americanas de Chicago e de Kansas. Então são os 5 maiores produtores. Nesse contexto, o Brasil corresponde a apenas 1% da produção. Em anos que o Brasil tem uma produção boa, como é o atual, cerca de 1%, ficando então neste ano com 5 milhões de toneladas das 643 ou dos 643 milhões de toneladas estimados pelo USDA. Comparando então as principais culturas, nós temos o trigo com 643 milhões de toneladas, abaixo do volume de milho, de 826 milhões de toneladas, também abaixo do arroz, com 680 milhões de toneladas, e acima do total produzido com soja no mundo, que é estimado em 255 milhões de toneladas. Então essa é a composição ou a comparação do trigo com as principais culturas que se produzem no planeta. Cenário ou análise fundamental. O que é uma análise fundamental? O conceito de análise fundamental é uma análise que ela pode iniciar do contexto macro para o micro, e aí estamos falando de uma análise top-down. Se a gente pensar no exemplo do Brasil, ou da formação de preços no Brasil, seria a ideia de analisar o contexto global, os preços internacionais, as variáveis do contexto global que vão influenciar sobre a cotação no Brasil, partindo do geral e chegando no particular. Ou um outro tipo de análise seria a análise bottom-up, que seria o contrário, seria partir da análise do mercado brasileiro, analisar o mercado brasileiro partindo do contexto micro, partindo das características de abastecimento do nosso mercado, e depois analisando as outras variáveis que podem influenciar na formação do preço aqui no Brasil. Para nós, a nossa utilização dentro do EAD, e aqui, normalmente a gente utiliza, será o top-down. Nós vamos analisar então o contexto macro, partindo da oferta e demanda global, que é a análise fundamental do mercado global, analisando também as variáveis exógenas para a formação de preço internacional, passando pelas bolsas norte-americanas, que são as balizadoras do preço no mundo, os reflexos no Mercosul e dentro do Mercosul, dadas as diferenças tributárias principalmente, os reflexos sobre o mercado brasileiro, que a gente vai ver também mais adiante, que depende de uma taxa cambial. Mas essa é a dinâmica da análise fundamental para o mercado brasileiro de trigo que nós vamos utilizar durante o EAD. E como que se compõem os fundamentos do mercado? O que são os fundamentos? Nós temos variáveis que influenciam no preço de uma commodity que não estão relacionadas ao abastecimento. Mas quando a gente está falando de fundamentos, nós estamos falando exatamente ou somente daqueles fatores relacionados à oferta e à demanda. Então, como que se compõe um quadro de oferta e demanda? Do lado da oferta, nós temos os estoques iniciais, que somados à produção e as importações fecham o lado da oferta do mercado, no caso aqui do mercado de trigo. E no outro lado da balança temos o consumo, que somado às exportações e os estoques finais geram o lado da demanda. Então o relacionamento, o comportamento da quantidade ofertada e demandada num ano comercial é que determinarão ou terão um grande peso na formação dos preços no mercado de trigo. Se nós temos